E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gostaria de desejar para vocês um Feliz Natal. E hoje, como vocês podem ver aí no título do vídeo, falaremos sobre o livro O Velho e o Mar, um clássico da literatura, e o que podemos aprender com este livro, né? É um livro que tem muitas coisas a serem ensinadas pra gente, mesmo que a gente às vezes leia e não perceba. Bom, antes de falar um pouco sobre os ensinamentos desse livro, eu gostaria de falar um pouco sobre a história dele, e aí a gente vai para os ensinamentos. E aí no final a gente conclui. Então teremos 3 etapas aqui neste vídeo. Primeiro, a gente vai falar sobre o livro. Segundamente, a gente vai falar sobre os ensinamentos, o que eu consegui captar ali do livro, né? E em terceiro lugar, a gente vai colocar ali as conclusões, né? Vamos concluir, dar uma resumida geral do livro. Aí pode ficar bem show o vídeo. Então vamos lá. A história do livro é sobre um velho chamado Santiago. Ele está há 84 dias aproximadamente sem pescar nenhum peixe e ele é um pescador. Então, assim, a importância de pescar um peixe é fundamental porque é o trabalho dele, depende daquilo para comer, enfim. Então aqui temos a história desse Santiago. Ele é protagonista do livro, a gente acompanha ele. Só que também temos o garoto, que chama Manolin, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele. E esse garoto, ele gosta muito do velho, né? E o velho também gosta muito dele. Só que esse garoto, ele vem de outra família, e a família insiste, né, para que ele não continue com esse velho, porque esse velho já está há 84 dias sem pescar um peixe, então por que você vai continuar com esse velho, né? Você precisa de alguém mais experiente, alguém melhor para pescar ali e ter sucesso aí na pescaria. E o garoto não gosta disso, né? Ele gosta muito do velho, ele gosta de acompanhar esse velho na pescaria. Só que o velho insiste também para que ele realmente siga outro caminho. Porque o velho está com muito azar, né? Ele já está há 84 dias sem pescar um peixe. Então ele vai dizer pro garoto pescar com outros pescadores mesmo e deixar o velho sozinho, que tá tudo certo. O garoto, né, ele acaba não gostando, mas ele acaba cedendo a isso. Então o velho vai pescar, só que dessa vez ele consegue. E aí a gente acompanha este velho pescando um peixe espada, como vocês podem ver aqui na imagem. Ele pesca esse peixe gigante aqui, bem bonito. Só que ele vai num lugar que é mais afastado, né? Não tem nenhum pescador ali para aquela área e ele vai para uma área que é bem mais para dentro do oceano, né? Ele fica longe ali da baía da cidade. E o que acontece é que ele consegue pescar o peixe, né? A gente vê ali um trabalho muito duro, a gente vê, cara, várias páginas falando sobre a dificuldade que ele tem de conseguir pescar esse peixe, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas análises. E assim ele consegue pescar esse peixe, mas tudo dá errado e eu vou falar um pouco mais sobre isso nas análises também. E assim encerra o livro, ele consegue pescar o peixe, mas ele não consegue trazer, como que eu posso dizer, esse peixe para o local de destino, né, que é a própria cidade dele. Então vamos lá para as análises. Uma coisa que eu achei super interessante é como esse livro aborda vários temas, né? Principalmente a solidão. Ele aborda a persistência, resiliência, né? Aborda também uma coisa que eu achei muito legal, que a TCC ela vai se debruçar em explicar, que são os pensamentos positivos, né? Os pensamentos não disfuncionais, os pensamentos que são realmente funcionais para você. E isso tem a ver com enfatizar o positivo. Vamos começar a falar um pouco sobre a solidão, né? A solidão ela é um tema que aparece muito no livro, em diversas falas e pensamentos ali do nosso querido Santiago. A gente vê alguns pensamentos como: que saudades do garoto, né? Ou se o garoto estivesse aqui, faríamos tal coisa, né? Ou se o garoto estivesse aqui, ele me ajudaria com isso. Então a gente tem várias dessas falas, eu não contei exatamente, mas tem umas 7 falas pelo menos dele, ou pensamentos também, né? E aparecem ele falando sobre o garoto, pensando no garoto, né? Nessa viagem que eu falei brevemente no início, ele não acompanha ninguém, ele está sozinho. E também não tem mais nenhum pescador à volta dele, então ele está literalmente sozinho no barco, né? Só com a presença aí dos animais. E outra coisa que demarca essa solidão é o fato dele conversar sozinho, né? Como eu havia dito. Também ele conversa com algumas gaivotas que aparecem no livro. Então ele tem um diálogo ali com a gaivota. A gaivota claramente não fala de volta, mas ele conversa com a gaivota, conversa até com o próprio peixe-espada, né? Que ele trava essa batalha. E, enfim, a gente enxerga bastante essa questão da solidão
como ela é triste, né? A gente vê essa solidão, a gente se coloca no lugar de algumas pessoas também que acabam sendo bem solitárias. E assim a gente tem uma visão do que é solidão, né? Às vezes a gente não sabe o que é solidão, a gente não tem isso com a gente, né? A gente é acompanhado de várias pessoas, mas quando a gente lê um livro assim, a gente consegue enxergar a solidão em outra pessoa e a gente tem essa empatia, né? Esse livro é um grande sentimento de empatia que a gente tem com o Santiago, e não é só pela solidão, é por outros fatores também. Vamos para outro tema que aparece bastante no livro, que me chamou muita atenção também, que é a persistência e a resiliência, né? A gente tem uma grande dificuldade em pescar esse peixe. Esse peixe tem um trabalho do caramba. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender o que eu tô falando. O cara fala, sei lá, em mais de 30 páginas ali, só pescando peixe. Acho que metade do livro inteiro, assim, do início, não tem muito isso, né? Mas no meio até o final do livro é só pescaria nesse peixe aqui, cara. É só pescando esse coisa aqui. E aí a gente tem essa dificuldade de pescar esse peixe, né? Então a gente vê ali que a mão dele sangra, a mão dele tem cãibra, ele tem exaustão extrema, ele passa sede, ele passa fome, ele vai até onde for para pegar esse peixe, cara. E ele consegue, né? Ele acaba ali conseguindo devido a muita persistência. E o autor escreve isso muito bem, né? Essa dificuldade de conseguir pescar, dessa paciência que ele tem que ter em deixar o peixe cansar, e quem cansa primeiro, sabe? Essa dificuldade mesmo. E a gente vê isso muito evidenciado no livro. É algo que eu gostei bastante, porque é algo que a gente pode trazer para a vida real, né? Às vezes a gente está ali se debruçando em alguma coisa que a gente quer muito, e a gente lê um livro desse, a gente dá até mais gosto, cara, de se dedicar, sabe? De você ver que, poxa, você tá ali, sabe, trabalhando duro naquela coisa e você vê o velho conseguindo, cara, depois de 84 dias sem conseguir pescar, velho. E aí você fica, putz, eu também consigo, sabe? Então dá esse sentimento de seguir em frente, né? Eu acho que esse livro trabalha muito isso. Então essa persistência nessas grandes dificuldades é algo que esse livro traz pra gente de maneira única, cara, única. Muito, muito legal a experiência nesse livro. Então a gente tem também essa questão da persistência, da resiliência, que a gente pode trazer pra nossa vida, né? De como que tipo assim, mesmo que a gente tá ali há dias sem conseguir as coisas, se a gente persistir, se a gente continuar, resistir, a gente consegue, né? Concluir esse objetivo. É isso que o velho quer trazer pra gente também. E agora um dos pilares mais importantes, cara, que eu achei mais sensacional no livro foi essa ponte que dá pra fazer com a TCC, que é a Terapia Cognitivo Comportamental, tá? Pra quem não sabe, eu sou estudante de psicologia, sou atualmente no 7º semestre, e a gente não tem TCC na grade, mas eu tenho um livro de TCC aqui, e já participei de algumas ligas também, então eu tenho uma pequena base de conhecimento do TCC, quero me aprofundar mais. Enfim, o que eu posso dizer sobre TCC e esse livro é que o Velho Mar, ele traz muitos pensamentos, e algo que a gente trabalha no TCC são os pensamentos automáticos, que são aqueles pensamentos rápidos que acontecem e às vezes você nem percebe diante de uma situação, né? Então, por exemplo, vamos supor que o velho estava pescando o peixe e ele sentiu muita dor na mão, né? Ele poderia pensar várias coisas. Por exemplo, eu deveria largar isso porque eu não vou conseguir pescar esse peixe. Se ele pensasse isso, nesse momento eu tenho certeza que a sua emoção seria influenciada e o seu comportamento também seria influenciado para quê? Para largar a linha e pensar, eu sou um inútil, eu não consigo, eu estou velho, eu não consigo, né? Esse sentimento assim de desamparo mesmo. E aí o comportamento dele seria largar a linha ou desistir e ir para casa. Mas não foi isso que aconteceu, porque na TCC a gente também tem os pensamentos funcionais, né? E foi o que aconteceu com o Santiago. Ele falava, cara, minha mão tá sangrando aqui, mas eu vou conseguir, eu vou pescar esse peixe. Eu duvido que ele é mais forte que eu, né? Então esse velho, por ter muita experiência e ter uma grande história de aprendizagem nesse mar aí, né? Ele é um pescador muito hábil, né? Só que ele está velho, mas mesmo assim ele é muito forte, né? E consegue ele persistir. Então o que faz essa persistência ocorrer é esses pensamentos automáticos positivos, né? Então ele, em vez de você ter um pensamento ali que
faz com que ele regrida, né, e deixe de pescar e desista, ele tem um pensamento que vai ajudá-lo, né? Então, é uma coisa que a TCC vai dizer pra gente. Então, se a gente tem... a gente passa por uma dificuldade numa situação, a gente tem que analisar nossos pensamentos. Como que eles estão alinhados a nós, né? A TCC vai dizer que os nossos pensamentos, eles acompanham as emoções e os comportamentos. Então, se seu pensamento é X, seu comportamento e sua emoção vão ser Y, né? E é importante a gente analisar isso, porque é algo que eu não vi em algumas análises, né? Assim que eu li o livro, eu fiz uma análise e fui buscar outras, né? Pra ver o que a galera tá mais falando ali. Eu não encontrei isso, então achei muito interessante eu enxergar isso e trazer pra vocês, né? Que é essa questão de enfatizar o positivo, que a TCC trabalha tanto, né? Então, essa questão de o velho ter diversas... Cara, são muitas falas dele, pensamentos dele, que são enfatizados ao positivo, né? Então ele consegue ali, por exemplo, ter uma hora que ele pesca o peixe, ele coloca junto ao barco, porque o peixe é tão grande que ele não consegue colocar dentro do barco. Então ele coloca uma rede ali, prende o peixe ao lado do barco, e ele segue ali pra cidade de volta. E como o peixe tá ferido, ele tá, né, saindo sangue ali, deixa um rastro no mar, os tubarões acabaram chegando e devorando o peixe. Então ele chega na cidade com o peixe só o osso, né? E aí, em vez de ficar se lamentando, ou desistindo, ou muito triste em relação a isso, ele, cara, vira uma fera ali e fala, não, nenhum tubarão vai roubar meu peixe. Ele pega um arpão, pega uma faca, pega um remo, ele vai perdendo as ferramentas, você vai ficando em desespero junto com o Santiago, mas mesmo assim, cara, ele tá lá, assim, defendendo o peixe dele, nem que eu leve metade desse peixe. Então eu vou lá, pá, 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 batendo tubarão. Ah, perdi mais 25% do peixe, não tem problema, eu vou levar esses 25%, entendeu? Ele foca no positivo, naquilo que ele tem, naquilo que ele tem controle. E isso lembra muito o estoicismo, né? Se vocês já estudaram sobre estoicismo, vocês vão lembrar dessa obra. Porque ele foca ali naquilo que ele tem controle, né? Naquilo que ele consegue lidar. Diferente das situações que a gente não tem controle, né? Situações externas que a gente não tem controle algum. Para que você vai se desesperar por elas se você não tem controle sobre elas? Foque naquilo que você tem controle, né? Isso que o estoicismo vai dizer. E é isso que essa obra aqui vai trabalhar, cara. É uma obra estoica. Eu diria que é uma obra puramente estoica, né? Porque vai trabalhar muito isso. E mesmo o velho não conseguindo ter sucesso, né? Nesta busca, ele consegue ali pescar o peixe, né? Trazer de volta. E as pessoas veem o osso, né? Desse peixe. Via o comprimento dessa espada, desse peixe completo. E as pessoas ficam chocadas, tipo, caramba, o tamanho desse peixe, né? E... enfim, ele volta super cansado pra casa, depois que ele pesca, né? O peixe vai estar lá só o osso mesmo. E eu achei que ele tinha morrido no final, mas ele acaba... eu acho que ele não morre, tá? Se ele morresse eu ia ficar muito triste, mas ele tá num estado, cara, que tá pra morrer mesmo, assim. Ele tá muito cansado, né? Ele passou sede, passou fome, passou cansaço, passou diversas dificuldades e mesmo assim seguiu em pé, cara. Isso é graças a pensamento funcional que ele teve durante a viagem, né? Em alguns momentos ele vai ter alguns pensamentos ruins, né, negativos, mas a maioria deles são positivos, né? Ele vai dizer ali, cara, vai pensar em uma coisa positiva e aí a emoção dele, o comportamento vão seguir aquele pensamento. Então eu acho que esse é um dos principais ensinamentos desse livro. Enfatize o positivo, controle aquilo que você pode e deixe as coisas externas acontecerem, tá? Apenas aceite as coisas externas e foque naquilo que você pode mudar ou aquilo que você pode controlar, que são o que? Suas emoções, seus pensamentos, né? Seu comportamento ele pode ser controlado ali, segundo a TCC, né? Claro que o ambiente vai ter influências importantíssimas, mas dependendo dos seus pensamentos, né, você pode moldar suas emoções, seus comportamentos. Isto é a prova viva deste livro. É uma obra triste porque a gente não vê o Santiago sendo aquele cara que, putz, deu uma reviravolta, sabe? Aquele cara que tava 84 dias, mas voltou com aquele peixe gigante, vai aí vender aquele peixe, vai, sabe, poder comemorar. E não, a gente não tem isso, a gente tem um velho que fez de tudo mesmo, dedicou seu corpo, seu espírito, tudo, cara, pra conseguir pegar aquele peixe, mas mesmo assim ele não conseguiu,
suceder, né? No caso, ter sucesso com isso, né? Chegar com o peixe inteiro lá para a cidade dele. Mas a gente tem um velho que foi muito persistente, resiliente, né? Enfatizou o positivo, conseguiu pescar aquele peixe, mas não conseguiu chegar com ele inteiro para a cidade, né? Mas, então é um livro que, assim, agora falando um pouco sobre como eu me senti, né, no livro, né? Foi um livro que me emocionou bastante. Eu fiquei muito triste em diversas passagens, principalmente quando ele falava que, poxa, se o garoto estivesse aqui, né? Essa questão da solidão foi bem trabalhada no livro. Eu fiquei muito triste lendo isso. Fiquei muito triste quando o velho chegou na cidade e tava ali cansado, ninguém para ajudar ele caindo, levantando, descansando no chão e levantando para tentar chegar em casa, né, fazendo todo o trabalho bonitinho, cara. E foi fenomenal, foi um livro muito bom, me emocionou bastante e trouxe diversos conhecimentos, como eu disse aqui para vocês. Recomendo muito a leitura desse livro. É um livro muito pequeno, eu li em 2 dias, então você pode ler ele até menos tempo, se tiver tempo, né? Recomendo demais a vossa leitura. Leiam e me falem o que vocês acharam desse livro. Provavelmente vou colocar aqui que contém spoilers, né? Porque eu falei basicamente da história inteira do livro. Só que é impossível falar o que ele ensina sem citar esses pontos, né? Pra mim, pelo menos, foi muito difícil fazer um vídeo sem spoiler. E acabei me empolgando falando bastante aqui no vídeo. Mas enfim, se você gostou do livro, aliás, se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo o que você achou desse livro. Se você vai ler ele, se você já leu, se você enxergou alguma outra coisa que eu não enxerguei no livro e você queira comentar, eu vou estar lendo seus comentários. Pode comentar, tá? Coloca também aí no comentário o que mais chamou a atenção desse vídeo, qual foram os ensinamentos que você conseguiu também enxergar no livro, enfim. Pode comentar aí embaixo. Se você gostou, também deixe o like, se inscreva aí no canal, que terá mais vídeos assim. Temos uma estante inteira aqui para fazer aqui no canal de vídeos, vários vídeos para serem comentados, então se inscreva aí, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Desejo um Feliz Natal novamente para vocês e também em breve um Feliz Ano Novo. Que 2026 seja um ano com muitas leituras. Falou, pessoal!